Muito bem. Seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda por aqui. Esse é o podcast de Matarazzo, onde a gente fala sobre liderança e gestão. E hoje eu tenho uma convidada muito bacana aqui para apresentar para vocês. A gente se conheceu há pouco num grande programa de desenvolvimento de liderança que a gente fez, foi muito bacana. A gente vai contar um pouquinho. E eu trago aqui para vocês hoje a Raquel Fossati, que é especialista em pessoas e cultura da JTI. Então, muito obrigado, Raquel, pela sua presença. Fica à vontade para se apresentar um pouquinho aqui para o pessoal, por favor. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário, né? Até boa noite. Adoro. Como o Matarazzo comentou, eu sou Raquel Fossati, eu trabalho atualmente na JTI, Japan Tobacco International, como especialista de pessoas e cultura. Meu foco nesse momento maior é na área de treinamento e desenvolvimento, com algumas ações também voltadas para a carreira, em parceria com a área de talent, né? Sou psicóloga, já venho aí de... Só sei trabalhar em RH, eu brinco que eu acho que minha vida foi trabalhando em RH. E comecei com recrutamento e seleção, né, lá desde 2006, e nos últimos anos, de uma forma mais generalista, agora focando mais, né, principalmente na parte de esse grande desafio que é desenvolvimento de pessoas, né. Que legal. Raquel, e você mora onde? Onde que você está nesse momento? Neste momento, eu estou em Santa Catarina, mas eu fico alocada pela empresa em São Paulo, então a gente fica aí na ponte aérea, né, porque a parte corporativa da empresa fica em São Paulo, apesar de estar espalhado pelo Brasil inteiro. Legal, legal. Que bacana. Muito obrigado, então, pela sua presença. E como vocês já viram aqui também nos outros episódios, o que a gente faz é trazer profissionais de RH que conhecem a cultura das empresas, que conhecem os desafios da alta, da média e da primeira liderança. E a gente fala também um pouco dos bastidores dos negócios, né? Qual é a dificuldade que a gente tem como RH de fazer as coisas acontecerem ao longo do caminho, né? Então, a Raquel, ela traz aqui para a gente um olhar interessante sobre o papel dos gerentes, dos líderes de líderes, né? E também o desafio lá da primeira gestão. Raquel, como a gente se conheceu num programa de liderança, né? Como é que foi esse programa interno? Como que ele rodou aí? A gente tem, na verdade, alguns programas de liderança dentro da JTI, né, de acordo com o negócio. Esse é específico para uma das áreas de negócio. E nós trabalhamos com desafios, né, junto com parceria com uma consultoria. E os gestores, eles se inscrevem de acordo com a necessidade de desenvolvimento dele. Né? Então, o Legal. gestor, a gente fez todo um processo de assessment, de avaliação, para as pessoas entenderem as suas necessidades. E a gente tem muita premissa de que um caminho não serve para todo mundo. Então, a pessoa ela conhece o seu caminho e ela vai participando das iniciativas de acordo com a necessidade. Então, a gente adaptou, né? A gente tem, às vezes, o mesmo desafio, que é o mesmo tema, mas turmas separadas para os níveis de gestão, né? E a pessoa escolhe. Então, até a gente fez junto, foi um dos módulos, né? Ou um dos desafios que a gente chama, de times coesos, né? E assim a gente foi indo durante o ano com 6 temas principais. Ô, Raquel, muito bom essa parte que você fala. Até anotei aqui, ó, um caminho não serve para todo mundo. Então, eu confesso que isso não é comum nos programas de liderança que a gente participa, né? Em geral, a gente monta os treinamentos, né? Pensa numa trilha de desenvolvimento, coloca 2, 3, 4 caixinhas de aulas, né? E chama todo mundo para participar nessa aula, né? Isso é um valor da JTI? Ou qual foi a sacada que vocês tiveram de trabalhar por desafio e deixar que os líderes se inscrevessem no desafio que fizesse mais sentido para eles? Eu acho que foi uma trajetória, né? O programa de liderança, ele vai passando por transformação. Acho que tudo se transforma, né? E o programa de liderança não pode ser diferente. E a gente foi vendo muito porque as pessoas só aprendem quando elas realmente colocam em prática, né? Eu colocar todo mundo numa sala não quer dizer que as pessoas, né, realmente vão estar lá. A gente brinca, né? Às vezes vem os corpos, mas as almas, né? E os cérebros, eles não vêm, vem só uma parte do ser humano. E para que o aprendizado aconteça, é extremamente importante que a pessoa realmente veja sentido naquilo. Então, eu obrigar, entre aspas, né, eu fazer aquele convite que é uma convocação, isso a gente já tem infinitos estudos mostrando que a pessoa não vai realmente aprender. Se não fizer sentido para ela, ela não vai colocar em prática. Então, discutindo um pouco isso, pensando sobre isso já ao longo aí dos anos, a gente foi montando estratégias, foi testando estratégias. Esse ano foi praticamente um teste, um piloto com relação a isso.
e a gente leva isso não só para o desenvolvimento de liderança, mas também para o desenvolvimento dos colaboradores no geral. A Legal, gente tem a interessante. premissa, assim, de protagonismo realmente, né? É, eu gosto, eu gosto. E acho que você traz duas coisas que pra gente é muito importante, né? A gente costuma brincar que, em geral, a gente é convocado, pelo menos os homens, a duas coisas na vida, né? A eleição e treinamento, né? Porque não tem opção, né? Quando chega um invite lá do RH, né? Claro que um ou outro não vai, mas a grande maioria vai inventando espaço na agenda, ou construindo espaço na agenda só de corpo e não de alma, principalmente no ambiente do virtual agora, né? Então eu gosto muito do protagonismo. Esse eu acho que é dos grandes desafios, né? A gente sempre teve isso como um desafio, até por ter os times muito pulverizados, e é realmente algo que, claro, o presencial você consegue garantir um pouco mais de atenção em alguns sentidos do que o online. O online a pessoa tem que realmente ser muito protagonista e tá muito focado naquilo para ela não dispersar. É muito mais fácil você dispersar no online, né? As tentações estão muito mais próximas ali, né? Então O acaba alt ficando tab, um pouco mais né? complicado. Exatamente. Que legal. Não, e eu acho que eu aprendi bastante conduzindo esse programa com você, porque acho que esse modelo de desafio fez sentido pra gente. Não é como eu te falei, não é muito comum por aqui, a gente está aprendendo junto. Mas eu gostei muito também do movimento de participação dos líderes da JTI, né, dentro dos nossos desafios aqui, porque poucos com a câmera fechada, e aí era uma questão da situação de cada um, e muita participação e dores reais, né? Você acha que os desafios fizeram sentido na trajetória deles? Eu acho que o principal ponto desse desenho que a gente tentou trazer é de trazerem dores reais. Então, todo desafio foi uma pergunta que eles gostariam de responder, que eles precisariam responder, né? Então, como, um exemplo, como desenvolver o meu time, como priorizar o desenvolvimento do meu time na rotina do dia a dia. Esse era um dos temas, por exemplo, sabe? Como ter segurança, né? Como desenvolver a segurança psicológica dentro do meu time. Então, são perguntas que são dores reais deles. E dentro no desenho era de ter muita troca e de realmente dar abertura para que eles trouxessem exemplos e construíssem isso junto. Porque eu acho que quando você traz uma dor, quando a pessoa tem uma dor real a ser sanada ali dentro daquele treinamento, ele vai sair colocando aquilo em prática, ele vai ver sentido em fazer uma mudança na rotina dele com o time, ou em alguma atitude dele. Às vezes são mudanças pequenas, às vezes maiores, mas se aquilo vai resultar no sanar uma dor real, a chance de prática e de realmente mudança acaba sendo muito maior, né? Eu acredito muito nisso. Que legal. E uma coisa interessante também é que a gente trabalhou o mesmo tema para dois públicos diferentes, né? A gente trabalhou para líder de líderes e para líder de primeira gestão, né? Foi interessante, porque a gente deu talvez profundidades diferentes. Mas quando você fala de segurança psicológica ou quando você fala de desenvolvimento de pessoas, faz sentido para todo mundo ali, né? Exato. Então a gente sempre deu essa opção de. Porque são temas que né, todos os níveis precisam, mas como você disse, são às vezes a dor da pessoa ela é um pouco diferente. Então por isso que a gente a princípio não juntou, porque a profundidade, o nível de discussão, a dor que a gente vai sanar, ela acaba sendo um pouco diferente, né? Então você tem dores mais próximas no nível de supervisão, de coordenação, a gente percebeu isso com divisões, como a gente falou, fomos testando no passado e a gente foi percebendo que talvez essa fosse a melhor forma, mas a gente também já está discutindo se ano que vem a gente traz turmas mistas em alguns temas, que também pode ajudar na discussão. Acho que não tem muito certo e errado, sabe? Acho que é de entender o público e ver o que de colocar realmente ali o nosso cliente como área de pessoas e cultura, né? O cliente no centro ali, entender o que faz sentido para ele, do que eu vou ajudar ele. Acho que essa é a nossa grande preocupação como pessoas e culturas, sabe? Que legal. E eu gostei dessa sua fala. Colocar o cliente no centro do ponto de vista de RH, às vezes a gente olha pouco para o nosso cliente, né? Porque lá no marketing, ou lá em produto, ou lá no comercial, a gente fala muito do cliente, né? Do consumidor, do usuário final. Mas internamente a gente tem também uma série de pessoas que consomem os nossos serviços, ou às vezes até mesmo produtos empacotados, né? Como é o caso do programa de desenvolvimento, seja de liderança ou técnico. E às vezes a gente olha pouco, né? Para o cliente interno. A gente gosta muito de trazer para dentro do RH os indicadores, os KPIs e a lógica do lifetime value, né? Da linha do tempo do cliente aqui dentro, quanto que ele contribui para a gente ao longo do caminho, em termos de financeiros, mas também de ajuda de melhoria de serviços, de produtos. A gente também tem que pensar como RH no employee,
lifetime value. E eu vou até colocar aqui embaixo na descrição um pouquinho de um artigo que fala sobre a importância da gente olhar o usuário, né, do nosso serviço interno também. Que legal. Obrigado por levantar esse ponto, Raquel. Assim, em relação ao que a gente acredita, né, de turmas mistas ou turmas separadas, né, por experiência, toda vez que a gente tem temas relacionados a conversas difíceis, né, ou ao tema que mais fez sucesso lá no seu time, Raquel, de gerentes, foi a harmonia artificial. Eu acho que eles me falaram muito disso, né, voltaram muitos ali com os feedbacks. Você sentiu isso também, que eles gostaram muito desse tema? Nossa, foi bem bacana. Voltou nos 3 encontros, né? Ele foi sempre Voltou. Ele veio do primeiro, mas ele permeou por todos os encontros, assim. Mas é porque é um termo que eu acho que eles não estavam acostumados. Novidade, né? Mas é Mas uma fez verdade sentido. muito forte. Fez muito sentido, exatamente. Nesse tipo de tema, eu acho que a gente não tem ganho quando a gente mistura, sabe? Líderes e liderados na mesma turma, pipelines diferentes. Por outro lado, quando a gente fala de papel da liderança, quando a gente fala do papel de traduzir o que vem lá de cima, jogar para o time que está lá embaixo, entender o fluxo facilitador do processo de comunicação, digamos assim, então, o papel da liderança, né? E aqui eu trabalho muito com metáforas, então a gente usa a metáfora do aquário, metáfora da bicicleta, metáfora do jardineiro. Nessa parte de deixar todo mundo no mesmo papel, eu adoro misturar, porque vai caindo fichas ao longo do caminho, você fala assim, caraca, e aí isso vira vocabulário interno na discussão do one on one, sabe? Líder liderado. Mas quando a pergunta é, qual é a conversa difícil que você não está tendo, né? Não, Essa e é às mais vezes difícil. você cai no risco das pessoas, o quanto ela vai se sentir à vontade também, né? A ideia é trazer para o líder um ambiente seguro onde ele possa trazer exemplos da realidade dele, onde eles possam trocar de forma muito à vontade mesmo, né? Essa é uma das nossas ideias por trás. Então, por isso que a gente ainda está discutindo que tema vale a pena, em qual a gente tem ganho, em qual a gente tem perda, qual, né? O que pode ser melhor ou pior, para que faça sentido para eles, para que eles não se sintam, mas meu gestor está aqui, será que eu, né? O quanto eu posso. A gente tem uma liberdade muito grande, eu vejo os times não terem essa questão, mas dependendo se é uma conversa difícil, os exemplos são muito diferentes. Às vezes a realidade de um gerente de corporativo vai ser muito diferente de um supervisor que está lá na ponta. Então, às vezes a troca pode não agregar tanto. Acho que a grande preocupação é mais essa, que as trocas agreguem, que sejam dentro das realidades, das layers e das próprias áreas mesmo. Porque daí a gente corre o risco de fazer uma coisa contrária ao que é a meta-aprendizagem, né? Deixa eu dar um exemplo disso. A gente mistura os pipelines de liderança para falar de conversas difíceis e a gente acaba gerando a própria harmonia artificial que a gente não queria, né? Exato. E aí os exemplos são muito superficiais, faz sentido. E eu acho que isso é um desafio também quando você tem público interno que tem realidades tão difíceis, não é difícil, talvez a palavra, tão diferentes, né? Porque você disse aí então que você tem gente no corporativo, você tem gente na planta, na fábrica, no chão de fábrica, e você tem gente de rua também no comercial, né? Na verdade, se a gente for falar da JTI como um desafio como um todo, a gente tem processamento, né? A gente tem a área de processamento, a gente tem a área de fábrica, a gente tem uma área voltada para agronomia, a gente tem a área de vendas e distribuição, tem corporativo. Então, por isso que a gente trabalha com os programas, eles têm algumas diferenças e algumas particularidades por conta do negócio. Então, eles sempre têm que ter um lado voltado para o negócio, né? E mesmo dentro dos negócios, a gente tem as particularidades, né? Então, a gente tem o exemplo do que você participou. A gente tem o pessoal de campo, que a gente tinha gente participando, supervisor de vendas que parou e no escritório, que ele chama, que é o carro. Então, estacionou o carro no cliente e participou de dentro do carro e participou realmente, né? De realmente estar participando, de estar anotando, de realmente contribuir. E tem outras pessoas que vão estar no escritório ou em home office, porque, né, é um gerente de marketing, né, em áreas mais corporativas, né? Dando alguns exemplos. Então, acaba sendo um desafio quando você pensa nas soluções. Por isso que a gente cada vez mais tem tentado fazer aquele processo de pensar no cliente, né? De ser uma ferramenta que a pessoa consiga acessar realmente, que ela tenha fácil acesso, que seja uma experiência interessante para a pessoa. E isso você só vai conseguir pensar olhando para a pessoa. Acho que a gente não pode, como pessoas e cultura, ter aquela questão de eu sei o que ele precisa aprender. Não. Ele sabe o que ele precisa aprender. Eu posso dar as ferramentas, a gente, né, como empresa, representando o papel da empresa, é dar as ferramentas, né? Mas o caminho, isso tudo tem que partir
da pessoa. E a gente, para conseguir fazer o melhor caminho para ela, tem que ouvi-la. Então, a gente está sempre fazendo diagnósticos, ouvindo as pessoas, abrindo espaço de discussão, pedindo feedback, para deixar cada vez a experiência mais dentro do que é o melhor para eles, do que eles entendem também que é melhor para eles. Nossa, que legal. Muito bom isso. Podemos dar as ferramentas, mas o caminho... já até escrevi errado. O caminho tem que partir do outro, cara. Muito legal isso. Mas o caminho tem que partir do outro. Eu gosto muito disso. Chega de verdades absolutas, né? Tem que saber ouvir mesmo o time que tá lá na ponta, né? Na verdade, esse é o desafio que a gente tem para todos os colaboradores, né? A gente tem um slogan que a gente usa, né? Que é escolha ser o protagonista da sua carreira. Isso é válido tanto para... eu falo, a gente não trata nesse sentido líder diferente de qualquer outro colaborador, então para todos, eles têm que escolher ser protagonistas da sua carreira, porque a gente vai fornecer as ferramentas no programa de liderança, né? A gente trabalha com outras ferramentas de aprendizagem, como LinkedIn Learning, enfim, outras possibilidades. E a pessoa tem que escolher o que ela vai fazer parte, escolher o caminho que ela quer, porque a carreira e o desenvolvimento, ele é da pessoa, né? O conhecimento, ele vai estar dentro do Matarazzo, ele vai estar dentro... Eu não tiro e nem coloco. Você que absorve ou não, você que coloca em prática ou não. Então, é sempre uma escolha. É sempre uma escolha da pessoa. E para os líderes isso não é diferente, né? Essa é uma lógica que nem todo mundo ainda entendeu, né? Esses dias mesmo a gente estava fazendo um diagnóstico, conversando com um grupo de colaboradores, não são líderes ainda, mas talvez alguns potenciais líderes. E uma das grandes críticas foi: o meu gestor não define meu futuro, meu gestor não constrói meu plano de carreira, o meu chefe não define se eu fico aqui ou vou botar. E aí a gente tentava puxar essa história do protagonismo, sabe? Da escolha, da capacidade de você decidir se você quer ir para uma área mais técnica ou de uma área mais de gestão. E eu não consegui, cara, não consegui fazê-los entender de que não existe plano de carreira, né? Existe uma carreira para cada um. Mas é que acho que foram muitos anos de... Você entrava na empresa, tinha pleno, né? Júnior, pleno, sênior, você tinha o teu caminho definido, o teu gestor falava exatamente os cursos. Isso acho que vem desde a escola, né? O que você precisa estudar, o que você precisa fazer para você chegar em tal caminho. Os caminhos sempre foram muito ditados. E é um futuro, né? É muito recente essa questão de... Não, a tua carreira ela é sua. No momento você está aqui, eu espero que você permaneça aqui, que a gente desenvolva ela dentro da companhia. Nossa. A gente trabalha para isso, mas ela é muito maior do que isso, né? A gente não consegue, não deve desvincular, é um ser humano único, então isso é muito maior. Mas é uma desconstrução muito grande que tem que ser feita, porque né, a gente ainda vem muito no modelo da escola e as pessoas esperam isso, então também não adianta a gente só como empresa fazer escolha, a gente tem que apoiar nisso, e é um processo que a gente vem fazendo já há alguns anos, e ainda temos muitos anos a continuar trabalhando, falando sobre isso. Interessante. Eu não tinha pensado nessa questão do dilema das escolhas, sabe? Quando a gente olha para a carreira, porque isso me fez lembrar de uma fala de um autor, de um grande autor brasileiro chamado Sandro Magaldi. Eu estava ouvindo um podcast outro dia, e ele é grande parceiro do professor José Salib Neto também. Um dos livros últimos que eu estava lendo dele se chama, acho que é Gestão do Amanhã. Acho que é Gestão do Amanhã o nome. Muito bom livro. E ele conta uma história, Raquel, que em algum momento, eu não sei se era filha dele ou filha de um amigo dele, e estava naquela fase de ir nas feiras para que as universidades apresentem o currículo, né, a estrutura, a menina terminando ali o ensino médio, talvez. E aí ele chegou num stand, eu me lembro muito dessa história, mas eu não sei quem era a personagem. E a universidade vendeu a estrutura física e disse assim: além disso, o nosso currículo é super flexível. A gente tem aqui, sei lá, 35 disciplinas e você escolhe as que você quer fazer no meio do caminho. Tudo bem, passou e foram outro stand. E no final o pai lá se reuniu lá com a menina e falou assim: e aí, qual que você gostou, né? Qual que a gente vai fazer a inscrição? E a menina falou: eu quero fazer na A e na B. O pai falou: legal. E naquela outra ali? E a menina disse: puta, mas não deve ser uma escola boa. Deixam os alunos escolherem. Olha que loucura, né? Eu queria escolher. Só que ela ficou no dilema da decisão ali. É muita informação, né, para ela tomar essa decisão. E eu acho que rola quase um sentimento de abandono às vezes.
Eu acho que quando a pessoa, quando você promove nesse sentido, você tem que tomar muito cuidado para que as pessoas entendam. Não é que eu não estou te apoiando, eu estou aqui para te apoiar, vou te dar as ferramentas, a gente te ajuda a construir um caminho, mas eu não posso construir o caminho por você. E aí entra também, falando em liderança, entra o papel do líder em apoiar, né? A gente trabalhar com os líderes para que eles apoiem também. A gente tem dois trabalhos, né? Do líder ter esse caminho e dele apoiar o time dele a construir esse caminho, mas é apoiar, não é ditar o caminho. Acho que é um desafio também bem grande. E aqui a gente fala muito isso, que o papel da liderança é dar apoio emocional e direcionamento técnico. E às vezes esse movimento de escolha de carreira, ele tem um pouco de apoio emocional, porque às vezes a pessoa tem 2, 3 opções e precisa de apoio para tomar aquela decisão, mas também tem um pouco de direcionamento técnico no sentido de ver talvez o perfil adequado para a carreira, o interesse futuro que a pessoa tem numa posição mais de gestor ou mais especialista, talvez até olhando um pouco do perfil, né? Um perfil mais analítico, um perfil mais introspectivo, um perfil mais comunicativo. Talvez isso possa facilitar a curva de aprendizagem em novas posições ou em novas áreas, né? Exato, e eu acho que quando o gestor, por exemplo, escuta a pessoa, né, também é importante, porque ele vai trazer, você não pode falar, não, fulano ele é meu sucessor. Mas você já conversou com ele sobre esse sucessor? Ele quer isso, porque às vezes ele é um baita vendedor, é aquela premissa antiga, né? Um baita vendedor, você promove para gestor, ele vira um péssimo gestor porque ele não era aquilo que ele queria, né? Total. Então, é por isso que a gente direciona, aconselha, apoia, mas não define. Né? A definição tem que ser da pessoa. Vou anotar. Direciona, aconselha e apoia, mas não define. Eu gosto disso. Eu tava procurando um papelzinho aqui, porque ontem mesmo eu anotei uma história, porque eu vou escrevendo alguns artigos, vou escrevendo cases e causos, né? E ontem mesmo peguei uma história de mais um vendedor Master Blaster que vira um supervisor muito meia boca, sabe? Então, se eu pudesse dar um recadinho, eu daria esse, né? Direciona, aconselha, apoia, mas não define. Não define, não faz por ele mesmo, porque o caso desse vendedor de ontem, ele ganhou, assim, prêmios durante 3 ou 4 anos seguidos como o melhor vendedor da companhia. E agora, depois, ele está no 3º ano entrando agora como líder, e ele começou a perder vendedores agora, começou a promover vendedores para outras unidades, e aí esse vendedor que foi promovido a um vendedor sênior, digamos assim, chegou lá na outra unidade e não sabia nem fechar um pedido, cara. Não sabia nem aplicar um desconto no produto. Não sabia nem qual era a margem. E aí o gestor daquela nova unidade ficou espantado. Falou, cara, como você está aqui há 5 anos, como que você foi promovido e você não sabe fazer esse ciclo, né? E a resposta no diagnóstico foi, mas o meu gerente sempre fez por nós. O meu gerente sempre fez por mim. E aí a gente foi lá nesse gerente, entendemos o perfil, e era aquele perfil de vendedor Master Blaster, sabe? Que coloca todo mundo debaixo das asas, que bate todas as metas da filial, que distribui bônus para todo mundo ali, porque ele vai e ele finaliza o pedido e ele distribui o pedido. Ele pegava um pacotinho de pedido para uma pessoa que tinha vendido muito, tirava daquela que tinha vendido muito para colocar para o que tinha vendido pouco. Então ele deixava a comissão mais ou menos na média. E depois de um tempo ele começou a perder a pessoa que vendia muito. Porque não era justo também. Sim. Nossa, eu até anotei para escrever um pouquinho sobre isso. E eu acho que a gente, foi um dos temas, inclusive, que a gente tem que trabalhar, é a questão de delegar, né? De realmente, uma das formas de desenvolvimento que o líder pode fazer é delegar. Não é delargar, né? Que a gente brinca. É delegar, acompanhar, apoiar a pessoa. Porque você vai é uma forma de desenvolver no dia a dia da pessoa, né? A gente fala de desenvolvimento, a gente não é só treinamento, pelo contrário, a maioria do desenvolvimento é na rotina. E uma forma que o gestor pode desenvolver é sabendo delegar, não que seja fácil, né? Mas delegar e acompanhar, ele é uma das formas que mais desenvolvem as pessoas. Né? Então direciona, aconselha, apoia, e aí eu gostei disso. Aí depois a gente vai lá, delega e acompanha. Delegar e acompanhar. Interessante. E não é fácil, né? Não é fácil. Você tem visto aí, pessoal, eles verbalizam ou você sente isso? Assim, como é que funciona? Eu acho que é um pouco dos dois, assim, a gente vê, claro, tá um pouco mais forte porque a gente tem trabalhado trabalhou esse tema em algumas trilhas de liderança e
a gente percebe isso, a gente tem alguns momentos do ano, né, dentro do nosso ciclo de conversas de desempenho, conversas de carreira, que a gente fala, não é que você vai conversar com o seu colaborador só nesses momentos, mas são os momentos que a gente vai lembrar, né, no mínimo nesses momentos, são os momentos que o RH, né, a área de pessoas e cultura vai te apoiar e te lembrar de algumas estruturas e algumas conversas, mas a gente também já vem fazendo um trabalho muito forte de 70-20-10, ou as teorias por trás são as mais diversas, mas de realmente de aprendizado on the job, né? Como é que você vai aprender? E a melhor forma é realmente delegando, tendo desafios maiores, e esse desafio só vai ser a partir de teu gestor abrir mão de algo e te delegar alguma coisa, né? Te passar alguma atividade nesse sentido. Então, de uma forma um pouco mais, acredito que até orgânica, assim, nesse sentido. Mas é também um trabalho formiguinha. Acho que vai crescendo aos poucos e dando certo vai acontecendo mais. Eu acho que é de pouco em pouco, sabe? Eu acho que vai ganhando, vai gerando essa autoconfiança no líder de largar, né, de desapegar, e vai gerando também a confiança que o colaborador tem no sentido de que ele está aprendendo, está se desenvolvendo, e até testando o espaço para erros, né, a tolerância ao erro que tem dentro daquele time, dentro daquele relacionamento individual com o líder, para ver o quanto que ele pode arriscar, né, e aprender ao longo do caminho. Gosto disso. Então, falando um pouquinho do modelo de gestão que vocês têm aí na JTI, então anualmente a gente tem uma avaliação de desempenho, considera comportamentos, resultados, como que funciona mais ou menos? Sim, a gente tem uma avaliação de desempenho anual, que considera 50%, a gente fala 50% o quê e 50% como, né? Que é 50% são objetivos de negócio e 50% são objetivos de comportamento, voltados para os comportamentos-chave da companhia, né? Olhando para a cultura, né? Dos comportamentos da cultura que a gente espera. Isso. Então, a gente tem os 50% do o que é o que você vai atingir, né? São as suas metas, os seus projetos, né? O que você precisa, e 50% a gente fala que é o como você vai atingir aquilo, quais são os comportamentos, né, as formas, né, o que você vai fazer para, como você vai se comportar e para atingir o que você precisa de objetivos. Porque não adianta também, não é atingir a meta a qualquer custo, né, a gente precisa tem toda uma questão de comportamento, de cultura, de valores, que tem que estar envolvido também. Eu gosto muito disso. A gente tem visto, claro, a grande maioria das empresas já bem estruturadas, considerando o como também aqui no processo, mas, putz, às vezes eu encontro algumas que ainda não estão olhando para isso, e eu me preocupo muito, porque a gente percebe, né? Gente que bate meta e manda 100% do time, troca 100% do time no ano, né? Quanto custa isso em termos de grana para a companhia, mas quanto custa isso também em termos de capital social para quem fica, né? Porque é um desespero você ter vaga aberta, aí a gente tem pressa para fechar a vaga, bota qualquer um para dentro, depois não tem fit cultural e demora para mandar embora, mas o cara tá vendendo, aí bate a meta e depois diz, não dá mais, vou trocar mesmo. É desesperador esse ciclo negativo, né? Vai acabar impactando em diversas áreas, né? Porque você impacta em custo, você vai impactar em cultura, você impacta até no próprio relacionamento do time, acaba no clima. No clima, e uma hora impacta no resultado. Não vai ficar longe. No resultado, acho que maior, né? Falando no resultado macro, ele vai impactar. Não, e o que quanto você impacta no workload do time, no sentido de você precisa fazer um onboard daquela pessoa, né? Tanto cultural quanto técnico ali. Aí a pessoa demora, sei lá, de 2 a 4 meses para estar pronta para atuar sozinha na função. Então, nesse período, quando você troca, você fica, sei lá, 1 mês e meio com a vaga em aberto, aí até os trâmites fecharem, a pessoa demora 2 meses para entrar, só que ela vai demorar 4 meses para estar pronta para trabalhar sozinha. Quer dizer, ela demora 6 meses entre a saída do anterior e, digamos, o flow, né? De atuação do novo profissional ali, e depois de 6 meses a gente manda embora de novo. Não faz o mínimo sentido isso no longo do caminho, né? Mas acontece. Acontece. É raro, mas acontece. Claro, com certeza. E do ponto de vista da JTI, quando a gente fala, por exemplo, de modelo de gestão, eu entendo também que a gente vai ter as ferramentas, né, para suportar o líder ao longo do caminho. Então, se bem é uma avaliação anual, eu entendo que vocês têm aí os checkpoints ou os movimentos no meio do caminho. Como é que funciona mais ou menos? Sim, para essa avaliação específica, a gente tem o início do ano, né, que é setar as metas, os objetivos. Depois a gente tem o
no meio do ano e a finalização no ano. Então, são os checkpoints obrigatórios, né, em sistema, mas a gente a gente faz todo um trabalho, né, de comunicação, de suporte junto aos líderes para incentivar outros, a gente fala, as conversas de carreira, as conversas de desenvolvimento, as conversas de performance, elas têm que ocorrer com uma frequência muito maior do que esses 3 checkpoints, né? Os feedbacks pontuais, né? Isso, eles são incentivados, então a manter uma frequência e que, né, a gente fala, não precisa sentar com a pessoa e falar, isto é um feedback, né? Em muitos momentos, as conversas do dia a dia, né? Os momentos de interação com o seu time não deixam de ser feedbacks. Você parar para entender o que o colaborador precisa, o que ele quer, não deixa de ser uma conversa falando sobre carreira, né? Você delegar uma atividade, não deixa de ser um momento de desenvolvimento. Então, tem que ter as formalizações, sim, mas quanto mais fluido dentro das rotinas de trabalho, mais chance tem de funcionar. E não ser para não ter aquele sentimento de ser mais um processo de RH, que a gente escuta, né? Obrigatório, né? Eu troco com algumas colegas e a gente escuta muito isso. Mas o pessoal fala que é mais um processo de RH. Não, é um processo de gestão. O RH né, a área está apoiando você nesse sentido. A gente está aqui para apoiar. Nossa, esses dias eu estava falando com uma mentorada, a gente estava aqui no One on One, e ela trouxe uma pergunta assim, mas eu preciso mesmo falar todo mês com o pessoal do meu time? Eu falei, quantas pessoas você tem? Ela falou, 4. Eu falei, precisa, cara. Mas eu não tenho nem o que falar. Eu falei, nossa, peraí, vamos melhorar nessa fala. Como assim não tenho o que falar? Não, porque eu já faço uma reunião ali dia a dia, né? Para ver se tem pendente, para ver se os projetos estão rodando, para ver se tem alguma dúvida. Quando eu vou lá para a reunião do mês, eu não tenho muito o que falar, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta: como que funciona aí aquele movimento do modelo de gestão da companhia, né? Todo ano tem que fazer aquela porcaria daquele PDI e colocar no sistema. Eu falei, pronto, é por isso que você tem que falar todo mês com o seu time, né? Quando a gente fala porcaria de plano de desenvolvimento, basicamente, eu vou colocar aqui uma afirmação que eu sempre trago e trouxe para ela, não existe líder sem agenda de liderança. Então eu dizer assim para ela, se você tem um formal do ano, né, e mais 3 checkpoints no meio do caminho, estão dizendo que você tem, então, mínimo 4 conversas obrigatórias, na minha cabeça você deveria ter 12, né? Ou 11, supondo que a pessoa tenha lá, sei lá, um mês de férias. Tudo bem, não tem problema. Uma não deu, tava na safra, tava no panetone, sei lá, no esquema qualquer aí de mais pressão, né? De tempo do ciclo de um ano. Esses 4 obrigatórios, eles vão se tornando flow, eles vão entrar dentro de uma agenda que não vai ter dor, porque ela já está, né? Então, a de março aconteceu obrigatória, a de abril aconteceu porque você chamou, a de maio aconteceu. Lá para julho, ela vai entrar no flow da sua agenda de liderança, né? Então, não existe líder sem agenda de liderança. Por quê? Porque se eu, como líder, não coloco isso na minha agenda, alguém vai colocar para mim. Quem é esse alguém? O meu time, quando começa a não entrar num acordo, o meu gestor, quando muda a prioridade de um dia para a noite, e o RH, quando fala chegou a hora da avaliação formal anual. Então a gente não pode ser surpreendido com alguém colocando coisa nova na minha agenda. Eu tenho que me antecipar a isso. É muito engraçado como essa ficha demora para cair, né? Eu acho que esse aí entra um pouco assim acho que no desafio de uma nova liderança, porque antigamente era um processo muito estabelecido que tinha que vir top-down também. Eu acho que é quase na linha do que a gente falou de desenvolvimento, assim. Vinha muito processo top-down e a pessoa e ela só fazia quando vinha aquele processo. Não, como você falou, ser gestor faz parte do ser gestor. A gente só tem momentos de formalização disso. Exato. Mas é aquela coisa, você não precisa esperar eu falar que tem que fazer para você fazer. Você vai fazer direto. E muitos fazem direto. E isso se torna orgânico ali dentro do time. E se torna natural. E esse acho que é o grande objetivo. Nosso sonho. Acho que é quase. É um pouco tópico em alguns sentidos, talvez, mas que isso funcione sem a gente precisar lembrar. Sem precisar ter os momentos formais. Acho que isso ainda é um caminho mais longo a ser trilhado. Aí, falo não só aqui, né? Aqui a gente acha que está bem desenvolvido nesse sentido, mas tá avançado, no mercado em geral, assim, eu acho que precisa. Acho que essa é uma dor de vários colegas que eu converso, é meio de todo mundo. E até para pegar esse ponto aqui que você trazia, né? 50% o que e 50% como. O que a gente vê que tem funcionado, né?
eu acho que uma variável muito importante para a liderança é fazer a leitura de onde ela é líder, né? Eu sou líder onde, né? Eu sou líder onde? Eu sou líder na JTI, então qual é o aspecto cultural, quais são os valores, quais são os comportamentos que eu vou ser avaliado. Então, quando você faz essa leitura de cenário, poxa, você tem 50% do caminho andado já, cara. O resto é a gente fazer gestão de pessoas e processos para alcançar os 50% da meta, que é o que você colocou, né? Mas uma coisa bacana que a gente tem visto é assim, ó, quando a gente vai fazer o PDI de um líder de primeira gestão, imagina que eu sou um gerente, né? Líder de líderes. E eu vou construir as metas e o PDI do meu supervisor ou do meu coordenador, que está embaixo de mim. Eu coloco nas metas a obrigação dele fazer os one-on-ones com o time dele. Porque às vezes ou é pelo amor ou é pela dor, né? Não tem muito segredo, né? Então, o aspecto da cultura, ele demora, né, para entrar ali para pegar, né? Sabe, tem lei que pega e lei que não pega? E a gente acha que, assim, deixar muito solto, às vezes não pega, sabe? Então, você tem que primeiro forçar, né? Vou dar um exemplo, tá? Sei lá, 20 anos atrás, quando se criaram as leis lá de obrigação do cinto de segurança, eu lembro do professor Mário Sérgio Cortella contando isso. As pessoas compravam camiseta do Vasco ou da Ponte Preta, porque tem aquela faixa no meio para fingir que tava usando cinto e não ser multada, né? Cara, hoje em dia ninguém faz isso, cara. Todo mundo bota o cinto antes de ligar o carro, né? Ninguém mente porque não sei se é alguém, né? Mas eu entendo que a pessoa que cuida da sua própria segurança não vai mentir ali pro guardinha se tá usando ou não o cinto de segurança. Mas em algum momento a gente fez isso enquanto sociedade, né? Também quando foi proibido fumar, né? Cara, a gente ia pros auditórios e aí tinha aquela placa lá. A partir de agora é proibido fumar, a partir de agora é proibido fumar, né? Tinha uma placa gigante. Depois veio uma plaquinha mais menorzinha, né? Uma plaquinha assim, só aquele, né? Proibido ali e tudo mais. E vocês tiveram que se reinventar também ao longo do caminho. Os negócios se reinventaram, o cidadão se reinventou. E aí a gente hoje não precisa mais daquela plaquinha, mas outros caminhos foram sendo criados e a gente foi entregando o valor agregado para quem está dentro, para quem está fora das empresas, buscando alternativas. Então, eu penso que quando a gente olha para o nosso usuário, como você falou, para o nosso cliente interno, e eu sendo líder, olha para o meu supervisor, meu coordenador, e falo assim, peraí, eu vou te colocar na meta que você precisa ter agenda de liderança. E aí é obrigação no primeiro mês, obrigação no segundo mês, eles vão vendo ganho, sabe? Eles vão vendo ganho ao longo do caminho. E aí depois fica um pouco mais light. Lá para o segundo, terceiro ano, você não precisa mais botar a obrigação na meta, porque entrou na agenda de liderança. Quem foi promovido depois disso, entende isso como modelo mental natural do papel do líder. Faz sentido para vocês? Faz, inclusive já fizemos muito isso aqui. Acho que faz todo sentido trazer. A gente já fez em algumas áreas de áreas mais específicas de ter dentro dessa ferramenta mesmo. Tantas conversas, um número X, PTO. Hoje em dia, as conversas, né, diárias não precisam mais não precisam já estar na meta, elas os gestores já internalizaram de algumas áreas. E interessante. Mudança de cultura nunca é fácil, né? É um processo não contínuo. É um processo contínuo. Porque você, na verdade, eu acho que é muito ilusório achar que o RH vai mudar a cultura. Quem muda a cultura, a cultura está nas pessoas. A gente não. Olha, mas isso daqui vai dar murmurinho aqui, hein? Vai dar murmurinho. Então o Mas RH não muda a cultura, Raquel? Não, eu não mudo cultura. Eu dou o espaço, eu dou as oportunidades, a gente planta as sementinhas, a gente mostra possibilidades de caminho. Mas a cultura, como qualquer mudança, a mudança só ocorre quando todo mundo compra a mudança. Isso é legal, cara, você falar, porque às vezes a gente muda, né, a regra do jogo, a gente bota lá, sei lá, eu me lembro assim, ó, pra tentar trazer um exemplo, eu me lembro da IBM. Tô falando de talvez 2010, talvez eu erre um pouquinho para mais, um pouquinho para menos um ano. E eles implementaram lá o Casual Friday, né? Sexta-feira podia vir aí com uma roupinha mais light, né? Exatamente 0 pessoas acabou comprando a ideia de vir um pouco mais casual na sexta-feira. E vou te contar por quê. Lembra aquela história que a gente falava da segurança psicológica? A primeira pessoa que veio de calça jeans e camiseta na sexta-feira foi taxada de vida ganha, já sextou, não é assim? Já bateu a meta do mês, nossa, se fosse tão fácil assim, eu queria também. O que aconteceu na segunda sexta-feira? Nunca mais. Ninguém vai. Então não adianta, né, o RH estabelecer uma regra, né? A partir de agora pode vir sem uniforme. Aí todo mundo continua indo, porque ainda não comprou a ideia. Gostei muito da sua provocação. É algo que a gente, como
como a área tem pensado cada vez mais em como, até pensando, né, em estratégias de gestão de mudança, de cultura no geral, a gente pode fornecer as possibilidades e o caminho, né, apoiar, acho que apoiar é a palavra que eu acabo mais usando, assim, mas apoiar nesse sentido, mas quem vai fazer a mudança acontecer, ou quem vai trabalhar na cultura, quem vai ditar a cultura, são as pessoas, são os colaboradores e funcionários, e como cada um chama, no dia a dia do seu trabalho, né? E isso vale também para um gestor dentro do seu time, né? O gestor, ele dita alguns caminhos, mas é o time que vai seguir esse caminho. O papel dele é acompanhar, apoiar para que as pessoas façam da melhor forma. A gente acredita que realmente o exemplo tem que vir de cima, né? Então, quando a gente setar novos papéis, novas expectativas de comportamento, a alta liderança vai precisar desdobrar para o time direto dela, a média liderança vai precisar comprar ideia, porque senão não chega na operação, né? Não chega na operação. Você sabe que tem uma bíblia de mudança de cultura que se chama Walking the Talk. Carolyn Taylor, é uma bíblia, cara, um livro bem grandão assim. E ela fala basicamente duas coisas, que demora de 5 a 7 anos para se mudar uma cultura completa. E um dos indicadores, um dos artefatos, é quando as pessoas recém-contratadas que chegam nesse novo modelo de valores alcançam as primeiras posições de liderança. Então, quem já entrou nesse novo modelo de onboarding, de novo comportamento, quando ele é promovido internamente pela sua competência técnica, e demora, sei lá, 3 anos, aí assim a gente consegue mudar a cultura já na cabeça da liderança. Então, a liderança ela é fundamental, ela pode travar um processo de mudança aí, né? Sim, para qualquer processo de mudança. Porque eu acho que uma das formas de comunicar e de chegar em todos os lugares é através da liderança. Então, um dos papéis fundamentais do líder é a comunicação, e é ser a fonte, a ponte de comunicação em diferentes sentidos. Então, a gente fala aqui dentro, às vezes, que a gente precisa do líder comunicador, né? Que realmente não é só repassar informação, né? É realmente passar, comprar aquilo, passar da melhor forma, adequar linguagem, né? Você não vai passar uma meta da mesma forma que você recebe, muitas vezes você vai adequar aquilo para o teu time. Então, é ser um filtro também nesse sentido de comunicação. Isso vale para rotinas, para metas, para mudanças, para cultura. Acho que é um aspecto maior. Uma das metáforas que a gente gosta muito de usar aqui é a metáfora do tradutor, né? Então, o líder é tradutor, ele é um fluxo facilitador do processo de comunicação, traduzindo o que vem lá de cima para o time que vem lá de baixo. Né? Legal, depois eu posso até explorar um pouquinho mais esse tradutor intérprete em algum material por aqui. Ô, Raquel, mas falando então, como que você chama a área de pessoas aí? Como que é o nome da área? Pessoas e cultura. Pessoas e cultura é o nome da área. Qual que é quais são os maiores desafios de pessoas e cultura, então, com pessoas e cultura dentro da JTI? Eu acho que vou falar um pouco, acabo falando, não posso falar para pessoas de cultura como um todo, mas acho que não posso falar muito pela área de talent, que acaba envolvendo isso. Eu acho que é essa mudança cultural, no sentido de as pessoas serem protagonistas, entenderem essa questão do papel, meu papel como colaborador, o papel que o meu gestor tem e o papel que a empresa tem. No meu desenvolvimento, na minha carreira, nas minhas rotinas, né, de realmente se apropriar desse papel. Nosso grande desafio é apoiar as pessoas para atingirem seus resultados, né, ter práticas, no geral, que realmente suportem as necessidades do negócio e das pessoas. Acho que a gente precisa estar um intermediador ali, a gente precisa atender as necessidades do negócio e atender as necessidades das pessoas, porque é quase vai se retroalimentando, né? As pessoas que vão atingir os resultados do negócio. Então, acho que esse é o grande desafio, encontrar esse equilíbrio, apoiar os gestores, né? Eu acho que um dos grandes papéis de pessoas de cultura é suportar os gestores nos processos, nas rotinas, e não vou te apoiar especificamente na sua gestão do seu time, mas eu vou te apoiar no geral, vou te dar ferramentas, suporte, no geral. Então, acho que esses posso dizer que eu acredito que são os grandes desafios aí neste momento. E bota grande nisso, né? E não só nosso, né? Assim, conversando, você vê que muda, às vezes a gente brinca, muda só o CNPJ e o endereço, mas Você tem essa percepção? É muito parecido. Eu vejo, acho que
Claro, em diferentes níveis e alguns detalhes mudam, mas diversas empresas passam pela mesma situação, no mesmo É. momento. A cultura pode ser diferente, mas o desafio da cultura ali, né? Exato. E ainda mais esse movimento de times distribuídos, para não falar mais remoto, né? Como é o caso de vocês, né? Não é um esquema de todo mundo em casa e toda terça-feira a gente se reúne aqui. Não, tá todo mundo distribuído, né? Esse é um desafio Sim. de disseminar a cultura, principalmente quando você quer provocar uma mudança de cultura, né? Como você faz para chegar pro cara lá na ponta, né? Acho que vocês vão ter bons desafios ao longo do caminho. Que legal. Exato. Ô, Raquel, e se você tivesse que mandar um recado assim para uma pessoa que está procurando promoção, está procurando se desenvolver, está procurando se tornar um gestor, ou até mesmo entrar numa posição de analista, numa posição de campo, de vendedor, que tipo de dica você dá para uma pessoa poder ser um profissional cada vez mais não completo, que acho que a gente nunca vai terminar, né? Mas uma dica para quem queira crescer e se desenvolver e aprender sempre. Defina o caminho. Defina onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Uau. Então, acho que definir os objetivos e a partir disso definir um caminho que pode ser um caminho de estudo, um caminho, né, de conversas com colegas, um caminho. São várias as possibilidades, mas eu acho que se eu posso dar uma dica, né? A gente está na moda, né, do hashtag dar uma dica, mas eu acho que uma dica defina seu objetivo para você poder escolher um caminho que realmente. E se precisar mudar o caminho, né, durante o percurso, tá tudo bem, porque você tá atingindo um objetivo. Acho que esse é o grande ponto, sabe? Você tem que ter lá na frente onde você quer, porque o caminho ele pode ir mudando. O caminho pode ir mudando. E se as pessoas quiserem se candidatar a alguma vaga da JTI, eles têm como fazer isso? Como é que funciona? A gente tem, na verdade, super convido para seguir o Instagram da JTI, que é JTI Brasil. Depois a gente coloca, né? Eu peço para colocar Coloco no link. na descrição. E as vagas todas estão no LinkedIn também, LinkedIn da JTI Brasil. A gente pode incluir aí, a gente tem um site de carreira, tem sempre tem bastante oportunidade. Pode conhecer um pouco mais sobre a empresa também. No LinkedIn, né, no Instagram a gente coloca bastante informação do que vem acontecendo na empresa, consegue acompanhar um pouquinho do que rola aí no dia a dia, tanto na parte de desenvolvimento, o que vem rolando, quais são, né, como a empresa funciona um pouco, as pessoas conseguem conhecer a gente um pouquinho mais também. Legal. Não, acho que é bacana falar também que a JTI é uma grande empresa, né? Vocês estão em mais de sei lá quantos países aí, né? É uma multinacional gigante mesmo, né? Sim, só aqui no Brasil a gente já está com mais de 1.300 colaboradores, né? No mundo inteiro já passamos dos 40 mil, então é bastante. 40 mil colaboradores? Uhum. É grande, meu. É grande. É a terceira. Que legal. É a terceira. Que legal, que legal. Vamos colocar os links aqui embaixo na descrição, então, seja aqui nas plataformas de áudio ou no YouTube. E aí a gente fica o convite aí para que possa seguir as plataformas. Você usa alguma plataforma se alguém quiser fazer um bench com você, ou você é mais low profile assim nas redes sociais? Sou um pouco mais low, mas podem procurar no LinkedIn. Normalmente o pessoal me acessa mais fácil pelo LinkedIn, realmente. LinkedIn é a sua plataforma. É a que eu acabo utilizando mais aí, por enquanto. Ótimo. Tá bom, tá bom. Raquel, alguma mensagem final? Alguma mensagem para RHs? Alguma mensagem para os líderes? Olha, eu acho que o desafio é grande, mas acho que é super possível. Não é fácil trabalhar com pessoas e acho que isso não muda. O mundo, né, tá sempre em transformação, então assim, é um grande desafio, mas é muito recompensador, tanto para líder quanto para RH. Então bora para cima e vai dar tudo certo, sempre dá. A gente sempre brinca, se não deu certo é porque ainda não chegou no final, né? Então sempre dá certo. Porra. A gente ir para cima. Então, se não deu certo ainda é porque ainda não chegou no final e vamos fazer dar certo. Dá para fazer uns cortes de umas frases de efeitos boas que você trouxe aqui. Perdão, mas eu te cortei. Não, só isso. Só te agradecer também pela oportunidade. Estou super à disposição. Que legal. Qualquer coisa é só me procurar lá e a gente conversa também. Com certeza. Não, eu que agradeço toda a disponibilidade, tanto sua quanto da companhia, de te ceder, né? Não só o seu tempo, a sua agenda aqui, mas também a possibilidade de a gente falar de uma grande companhia. Eu sempre fico muito feliz da gente trazer aqui cases de grandes companhias, né? E vendo que todo mundo tem desafio, né? Desde o pequenininho empreendedor que está ouvindo a gente,
até um líder de uma empresa pequena ou já um líder de uma empresa multinacional, sempre vai ser desafio, né? Então o convite é para que a gente explore um pouquinho mais as plataformas. Se você está vendo isso daqui no Spotify, em outra plataforma de áudio ou no YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve, né? Aquela coisa toda, né, Raquel, que o pessoal fala. Se inscreve, curte, compartilha, sei lá mais. É que eu percebi que os botões são diferentes dependendo da plataforma, então eu já nem sei mais o que falar aqui, né? Mas eu queria convidá-los, então, todo mundo para acompanhar lá no perfil do Instagram. A minha plataforma é mais Instagram, mas também tem coisa lá no LinkedIn, principalmente os artigos, né? Os artigos que a gente conta um pouquinho mais de história, um pouquinho mais dos contos e causos, né? Tem também o livro, Os Desafios da Primeira Gestão. Acho que isso daqui, Raquel, me traz bastante credibilidade, sabe? No offline. Tenho vendido bastante aqui também no digital, o PDF. Eu confesso que eu preciso cheirar o livro, rabiscar o livro, mas para quem quer o PDF, também tem o PDF. E aqui aí embaixo você vai encontrar também informações sobre a mentoria que o próprio líder pode contratar diretamente aqui com a gente, ou o programa de aceleração de liderança corporativo, né? Então fica aqui a dica, dá uma olhadinha aqui embaixo nos links, e aí depois eu preciso mostrar para a Raquel também o programa de aceleração da liderança aí corporativo, que eu acabei não tendo chance de mostrar para ela. Vamos falar sobre. Muito obrigado, Raquel, pelo seu tempo, viu? Agradeço aí. Um abraço, pessoal. Nos vemos na próxima.